Fale comigo aí, galera, tudo bem com vocês? Nesse vídeo a gente vai explorar duas das grandes Big Techs e o que está acontecendo no mercado que está um alvoroço devido aos lançamentos que essas duas fizeram, que é o Deep Search. Então fica até o final do vídeo que você vai entender o que significa, o diferencial de cada uma e no final o meu veredito de qual é a melhor. Mas afinal, o que é esse conceito de Deep Search? Basicamente, é um agente de inteligência artificial que faz o trabalho de um humano com extrema agilidade e um volume de dados imenso e imensurável. Como a gente já falou em outros vídeos aqui do próprio canal, o que é um agente de IA? Um agente de IA basicamente é uma forma de lidar com as LLMs em forma de recursivo, que é chamado, né, que se chama fica em looping se comunicando, e por trás tem um dos métodos, é o reasoning, que é basicamente ele pensa sobre as suas ações. Então ele pensa, executa, pensa, executa, pensa, executa, tá? Mais pra frente, a gente vai trazer um vídeo no canal sobre os operators, que é basicamente um reasoning, só que olhando e tirando print da sua tela. Mas hoje vamos focar aqui no Deep Search. Então basicamente é um agente que possui ali seu mecanismo de memória, ferramentas externas, como por exemplo o search de sites. Ele tem um reasoning muito forte, então para chegar no seu objetivo ele quebra em N tarefas e essas tarefas podem levar muito tempo, além dele ficar também pensando e refletindo sobre isso, né? Então, junto com tudo isso, um poder computacional extremamente relevante e que por cima pode consultar sites de toda a internet. Então, imagina um poder disso tudo. Então, por isso do Deep Search, que ele é algo que demora um pouco mais, dá mais tempo para a IA pensar e faz com que ela tenha respostas mais completas e, obviamente, com maior profundidade devido ao nível e à quantidade de informação que ela coletou com as suas ferramentas de pesquisa. Bom, então na página do OpenAI, ela informa que, basicamente, essa parte de Deep Search ela é feita para fazer tarefas com multi-etapas, com auxílio da internet e complexas, né? Coisas que humano levaria horas, ela leva minutos. E realmente ela é extremamente eficiente. Demora um pouco mais que o normal, mas mesmo assim ela é de extrema eficiência, principalmente no seu retorno, tá? Um ponto importante que a OpenAI também fala é para quem que ele construiu, né? Então ela já criou uma licença um pouco mais cara, né? Que você não tem limitações ali dos modelos, porque eles de fato usam uma parte computacional relevante. Então o pesquisa profunda é diferente, né? O Deep Search, ele basicamente ele é feito para quem exige ali um pouco mais de análise, um pouco mais de informação e critérios. Existem algumas brincadeiras do pessoal escrevendo TCC e assim por diante, porque de fato ele faz uma pesquisa bem detalhada sobre o tema que você precisa. Mas mais para frente ele vai trazer outros exemplos de aplicação que eu também acho muito interessante, como pesquisa de mercado, entre outros. Então ele já recomenda aqui, para um uso normal, não é recomendável, porque de fato ela demora para responder e é um canhão. Então ela pesquisa em diversos lugares e trata muitos dados, né? Então você que está no dia a dia, que quer fazer uma pergunta simples, não compensa esse modelo. Agora, se você precisa de mais informações mais detalhadas e com mais especificidades ali na sua resposta, com mais dados e métricas, por exemplo, aí já recomendo fazer ela. Além de códigos e outras aplicações relacionadas a desenvolvimento, tá? Então, de fato, ela é um canhão para pesquisa e conhecimento aqui. Bom, em algumas recomendações que a própria OpenAI dá aqui para a utilização desse Deep Search, né? Então, ela fala para você aqui fazer perguntas mais abertas, coloca mais dados, né? Mais contexto para essa IA responder. E ele fala também que ela pode levar de 5 a 30 minutos. Nos meus testes, ela demorou em torno de 5 minutos para minhas pesquisas. Teve um teste que eu fiz em específico que ele demorou aproximadamente 15 minutos, porque de fato ele teve muita informação para lidar. Mas até que foi bem rápido pelo resultado, né? Eu vou trazer um pouco aqui esses exemplos para que vocês também possam ver e possam tomar suas próprias decisões. E até ele reforça, né? Em comparação com o 4O, o i4O ele é ideal para conversas multimodais, né? Já o O3 ele é ideal para pesquisa profundas, como a gente já havia falado. Alguns exemplos que ele dá aqui, né? Ele pede para fazer uma pesquisa de market share de Androids e iOS para trazer aqui com base no PIB dos países, né? Então, o 4O deu uma resposta um pouco mais simples, né? Do jeito que a gente já está acostumado. Enquanto o
O3 Mini, ele já traz todo um comparativo por país, percentual, com mais adesão ou menos adesão, pontos de percentuais de evolução de cada iOS, países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Então, ele separou esses países para que você consiga ter mais clareza, colocou as fontes de dados. Então, ele fez uma pesquisa de fato de mercado com relação à aplicação de iOS e Android no mundo. Então, ele foi extremamente detalhista. Um outro exemplo aqui, ele fez uma brincadeira que basicamente ele contou como era o programa de televisão que ele assistia na época e tudo mais. E o GPT tinha que encontrar esse programa, né? Ajudar ele a descobrir que programa é esse. Então, nesse caso, o 4O não foi satisfatório, não deu respostas genéricas. Já o O3 já reconheceu de fato a temporada, inclusive qual foi ali o episódio em questão que estava falando, né? Então, trouxe ali até diálogos e tudo mais, e da onde ele encontrou essa informação. Então, de fato, é uma pesquisa mesmo. O Deep Search é uma pesquisa bem aprofundada, com inúmeros dados, inúmeras possibilidades e, além disso, um reasoning muito forte. Então, ele dá mais tempo para raciocinar e se criticar até ter uma resposta final, o que faz com que a qualidade da resposta também aumente, tá? Olha esse exemplo que legal que aqui a Deep Search trouxe, né? Ele fala que ele quer comprar uma prancha que ele vai esquiar poucas vezes no ano. E ele dá um pouco mais de detalhes, né? Detalhes é tudo para inteligência artificial, só lembrando. E pede umas recomendações e pede ali onde ele vai comprar, preferência e tudo mais. Então, ela traz um monte de informação específica para essa compra, né? O perfil, qual que é o perfil mais adequado, qual que é a nota dessa prancha, desse perfil, dessa marca, qual que é a flexibilidade mais adequada para aquela montanha específica que ele comentou. Então, de fato, ele pega todo o conteúdo que foi digitado e, de fato, mergulha nele e faz ele cada vez mais preciso e com mais informação para você. Então, muito relevante, muito legal também, tá? Aqui tem alguns benchmarks que ele traz aqui da eficiência, né, da própria OpenAI. Lembrando que agora o DeepSeek está aí, vocês viram bastante o impacto, né, a reverberação disso. A gente vai ter um vídeo específico falando da DeepSeek também, mas o A3 ele vem desempenhando bastante e bem relevante também. Aqui é um exemplo que foi feito, por exemplo, para comparar as duas LLMs, né? Aqui é solicitado para ele achar carros, né, da categoria sedã, que tem ali uma faixa de preço dentro do que ele espera, que tenha recomendações, se possível achar uma SUV, né, que ele acha difícil dentro desse pedido, e priorizar os 5 itens de cada categoria que mais faz sentido. Então, ele começa ali a fazer uma análise, né? Carros de melhores custo-benefício, ele pega as melhores opções, fala o que ele avaliou, né? Ele avaliou eficiência de combustível, confiança, desempenho, tecnologia, segurança, e aí ele começa a sua análise, né? Então, ele começa a começar pela parte de sedã, depois, olha quantas referências ele traz aqui de link, né? Depois ele vai para um Kia, depois ele considera um Honda Civic de um ano um pouco abaixo. Então, é de extrema eficiência a forma como que a IA pesquisa e traz as informações, tá? Então, é bastante texto, tá vendo? É bastante análise. E ele começa a fazer todos os tópicos. Então, de fato, isso aqui demora para preencher, tá? E observa a quantidade de links, né? É bem profundo mesmo. Quando eu faço a mesma coisa para o Gemini, ele pede um pouco mais de orientação e depois ele traz também uma análise extremamente profunda sobre o custo-benefício. Eu, particularmente, gostei mais da análise do Gemini. Eu achei ela mais completa e mais dividida, tá? Então, aqui você consegue saber, inclusive, uma forma de tabela, tá vendo? Ele traz aqui, ó, modelos mais antigos, depois ele faz uma tabela de modelos mais novos por categoria e assim por diante. Então, ele traz ali as informações, review e características e no final dá uma conclusão. Eu achei mais organizado do Google para esse tipo de consulta, tá?
Uma outra análise que foi feita aqui é solicitar, por exemplo, informações, como escrever um e-mail frio para clientes, como eu posso, um e-mail marketing, um e-mail para mandar para a equipe comercial prospectar, né, sem parecer ser chata e tudo mais. O GPT, ele deu uma perdida, ele se perdeu um pouco nessa instrução. Já o Gemini, ele trouxe uma análise bem profunda, explicando quais as melhores práticas, o que é legal ter em cada parte desse e-mail, a personalização, traz alguns indicadores, algumas referências para saber mais, ele dá alguns títulos para você avaliar para colocar nos seus e-mails, ele dá algumas informações de personalização, como é que você pode fazer, e mais para o fim aqui, ele inclusive destaca alguns exemplos. Quer ver? Dá um cronograma, ó, quando enviar, de terça, quarta e quinta, que é no mês da semana, tem uma taxa de abertura maior, melhores horários, né? Das 6 às 9, ou das 10 às meio-dia, ou das 1 às 15. Então, ele também faz uma análise aqui, também tem links referenciando a isso. E você consegue ter modelos de e-mails aqui que ele também traz. Ou seja, ele pesquisou inúmeras páginas que falam sobre o tema, mais o conteúdo que ele tinha à disposição, e montou um dossiê de como você pode fazer isso. Então, é incrível, tá? Essa resposta eu também achei que o Gemini foi melhor, tá? E um último exemplo aqui, só para acabar de mostrar para vocês, que é que nessa parte eu achei que o GPT se saiu melhor, foi para criar uma teoria de multiverso e assim por diante. Cara, é impressionante o que o GPT foi capaz de criar, tá? O Gemini também, obviamente, foi bom, tá? Tão bom quanto, perde um pouquinho ali, um pouquinho aqui, né? O que eu venho percebendo é que com essa parte de Deep Search, basicamente, as respostas elas são muito profundas. Mas vai exigir de você olhar para essa resposta, mastigar, aprender e direcionar isso da melhor forma. Então, você não pode Ctrl+C, Ctrl+V, porque é muita informação. Mas isso te dá um norte muito eficiente, muito rápido, muito simples. Bom, então, no final das contas, então, qual que é melhor? Na verdade, eu percebo um desempenho muito parecido com relação a Deep Search. Obviamente, eu fiz exemplos aqui não tão profundos, tá? Em benchmarks, a OpenAI é melhor. Mas, olhando para usos do dia a dia, eu não vi tanta diferença. O que eu gostei mais do Google foi que ele pesquisa mais sites diferentes, mais fontes de dados diferentes, o que pode fazer diferença na hora da sua resposta. Mas, no geral, eu achei bem parecido, tá? Vou fazer uma análise agora com o DeepSeek para o próximo vídeo e aí eu trago para vocês com mais informação. Obrigado por ter assistido esse vídeo, espero ter contribuído. Beijo e tchau!